Em uma manhã gelada do dia 22 de novembro de 1983, um homem que estava indo para o seu trabalho se deparou com uma cena aterrorizante, principalmente para ele que vivia ali no vilarejo, no interior da Inglaterra, super calmo, super tranquilo, onde praticamente não havia crime nenhum, muito menos os crimes violentos. Ele se deparou com o corpo de uma menina que na noite anterior havia sido estuprada e assassinada. Esse caso é extremamente importante e talvez tenha mudado a história da humanidade, porque foi a partir dele que pela primeira vez se utilizou o DNA para a resolução de um crime e as técnicas de biologia molecular para a área forense, para a identificação de pessoas, ela começou a evoluir. Na aula contextualizada de hoje aqui no Universo da Biologia Molecular, eu vou te contar a história desse caso, como ele se desenrolou, porque ele é um caso extremamente interessante, com diversas reviravoltas, e depois eu vou explicar como o DNA foi utilizado para a resolução desse crime e quais são as técnicas de biologia molecular que são utilizadas até hoje na área de genética forense. A gente se vê já já, depois da vinheta. Muito bem, nessa aula contextualizada eu vou contar para você essa história que ela por si só já é muito interessante, mas no final da aula, lá no terço final, eu vou explicar como as técnicas de biologia molecular e de genética são utilizadas na área forense até hoje pelas polícias ao redor do mundo inteiro. Mas antes eu gostaria de lembrar para você que nós temos aqui um patrocinador, um parceiro especial que é a Locus do Brasil, uma empresa de biologia molecular que fornece soluções, desde equipamentos, reagentes e serviços voltados para a biologia molecular para todos os profissionais que trabalham em qualquer área, inclusive para os profissionais que trabalham dentro da área forense. Equipamentos, reagentes, tudo de ponta a ponta, desde a extração até a análise dos dados, passando por PCR em tempo real, sequenciamento de nova geração, eletroforese capilar, que a gente vai falar aqui um pouco hoje e muito mais. Eu vou deixar o link da Locus aqui, do site da Locus aqui embaixo, entra lá no site, dê uma olhada, porque eu tenho certeza que alguma coisa que a Locus fornece, alguma solução que eles fornecem vai ser útil para você. E com isso, a gente pode começar a nossa aula contextualizada de hoje. Linda May era uma menina de 15 anos que estava trabalhando como babysitter na noite do dia 21 de novembro de 1983. No final da tarde, no comecinho da noite, ela saiu do seu trabalho. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito comum que essas meninas novinhas façam esse tipo de trabalho, de cuidar dos filhos dos outros, né, que é o chamado babysitter. Ela estava saindo do seu trabalho em direção à sua casa. Só que Linda May, nessa noite, ela resolveu pegar um atalho. Ela entrou numa estradinha de terra que tinha ali no vilarejo para chegar mais rápido em sua casa. Só que ela foi interceptada no meio do caminho. No meio do caminho, ela foi atacada por uma pessoa, estuprada e estrangulada até morrer. Seus pais, que estavam esperando seu retorno até a meia-noite, como ela não apareceu, chamaram a polícia. No dia seguinte, esse trabalhador que eu contei para você estava indo em direção ao seu trabalho, encontrou o corpo de Linda, chamou a polícia e o caso começou a se desenrolar a partir daí. Obviamente a polícia ficou alvoroçada porque a gente está falando de um vilarejo muito pequenininho no interior da Inglaterra, onde praticamente não tem crime, muito menos crime violento como foi esse caso. A polícia ficou alvoroçada, a população ficou alvoroçada, só que o que a polícia tinha em mãos para resolver esse crime, do ponto de vista forense, era muito pequeno nessa época. Nós estamos falando de 1983. O máximo que eles conseguiram foi coletar uma amostra do sêmen encontrado na vítima e a partir dessa análise eles identificaram que era uma pessoa do tipo sanguíneo A. E a partir dessa análise também eles verificaram um perfil enzimático ali que era comum a 10% da população, ou seja, não dava para identificar um suspeito, um possível criminoso somente com essas informações. E sem mais informações, sem mais pistas, esse caso ficou em aberto. Até que 3 anos mais tarde, um outro corpo foi encontrado nas mesmas condições. Dawn Ashworth era uma outra menina de 15 anos que tinha ido visitar algumas amigas e na volta da casa dessas amigas ela
também resolveu cortar um caminho. Ela também resolveu entrar numa estradinha de terra. Não foi a mesma estradinha de terra da primeira vítima, mas ela também resolveu cortar caminho. Essa menina também foi interceptada, foi atacada. Ela, diferente da primeira vítima, lutou. Ela atacou, ela lutou, mas não resistiu. Foi estrangulada e estuprada. Seus pais, que também esperavam seu retorno até uma determinada hora, não encontraram a menina e chamaram a polícia. As buscas pelo seu corpo duraram 2 dias e 2 dias depois o corpo dela foi encontrado nessas condições que eu falei e mais uma vez a polícia não tinha muitas informações a não ser a coleta do sêmen, que era compatível, com o tipo sanguíneo A, que foi identificado no primeiro crime. E novamente a polícia entrou em alvoroço, a população entrou em alvoroço, porque agora nós tínhamos um serial killer, muito provavelmente, porque o modus operandi dos 2 assassinatos era muito parecido, era praticamente igual. As 2 meninas na mesma idade, as 2 meninas estavam indo numa estradinha de terra, ambos tinham sido estuprados, estrangulados e ambas eram estudantes da mesma escola. Então a polícia ficou naquele jeito, em alerta, fazendo filmagem durante o enterro da menina, mas nada aconteceu. A polícia não conseguiu descobrir nada, nenhuma informação relevante apareceu nos dias seguintes. Até que uma testemunha viu um menino muito esquisito ali andando numa estradinha de terra também, no vilarejo, com um comportamento estranho e resolveu chamar a polícia. Richard Buckland era esse menino meio estranho, ele tinha problemas mentais, de 17 anos e foi preso provisoriamente pela polícia para ser interrogado. Esse menino tinha características que corroboravam muito com o que tinha acontecido nos assassinatos. Era um menino com problema mental, ele tinha 17 anos e alguns casos já relatados por moradores, inclusive para a polícia, de assustar as meninas, de incomodar as meninas. E durante o interrogatório, ele não conseguia afirmar, ele não conseguia dizer o que ele estava fazendo na noite do crime da segunda vítima, ele simplesmente não conseguia afirmar. Durante horas de interrogatório, ele foi pressionado pela polícia até que finalmente ele admitiu que havia cometido o segundo crime. Só que essa história tinha um problema sério. Ele afirmava que havia assassinado Dawn, a segunda vítima, mas ele jurava que não tinha assassinado a primeira vítima. Mesmo assim, ele foi preso, mas o detetive responsável pela investigação ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Por que ele, esse menino que já tinha um problema mental, um comportamento estranho, por que ele admitiria o assassinato de uma das meninas, mas não o da outra vítima, da primeira vítima? Por conta dessa pulguinha que ficou atrás da orelha do pessoal que estava fazendo a investigação, a polícia foi atrás de um cientista geneticista que trabalhava em um vilarejo, próximo ao vilarejo onde os crimes tinham acontecido, 16 quilômetros mais ou menos de distância, porque esse pesquisador, ele havia trabalhado com DNA para a identificação de pessoas. Alec Jeffreys era um pesquisador geneticista que havia descoberto quase que por um acaso, como ele mesmo disse, teve um momento eureka fazendo estudos para doenças genéticas. Ele trabalhando com 2 irmãos, ele encontrou um perfil de análise de DNA, analisando esses 2 irmãos aí por outros motivos, ele percebeu que analisando o perfil de DNA dessas 2 pessoas, existiam algumas regiões na molécula de DNA de um irmão em relação ao outro irmão que permitia identificá-los, separá-los, discriminá-los por meio da análise das suas moléculas de DNA. Ou seja, se ele analisasse o DNA de um irmão e depois analisasse o DNA do outro irmão, mesmo que eles tenham boa parte da sua genética semelhantes, porque eles são irmãos, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ele verificou que era possível identificar algumas regiões no genoma, no DNA de um dos irmãos que era exclusiva dele e depois algumas regiões no DNA do outro irmão que era exclusiva dele, mais ou menos como a impressão digital. E foi assim que ele chamou a análise de DNA por impressão digital, como se fosse uma impressão digital. Assim como cada indivíduo tem uma impressão digital específica, cada indivíduo também tem um perfil de DNA específico, ou seja, eu tenho o meu perfil de DNA que somente eu tenho no mundo, você tem o seu, sua avó tem o seu, cada indivíduo tem o seu perfil de DNA. E esse cara, esse pesquisador, ele acabou descobrindo isso meio que por um acaso, mas ele percebeu a grande aplicabilidade que essa descoberta dele tinha.
E, de fato, ele utilizou essa informação, essa característica do DNA de ser capaz, a capacidade de identificação de pessoas, de identificação de indivíduos, em um caso envolvendo uma imigração ilegal, alguma coisa do tipo. Mais tarde, ele também utilizou essa análise de DNA num teste de paternidade. Esse teste que ficou famoso aqui no Brasil pelo Ratinho, pelo João Kleber, ele também já começou a utilizar esse raciocínio de cada pessoa ter o seu DNA individual, cada pessoa ter o seu perfil, o seu padrão de DNA, nesse caso de paternidade. A polícia, como ficou sabendo desse pesquisador que morava, que estudava, que trabalhava ali perto, foi falar com eles explicando o caso que eles tinham em mãos e como ele poderia ajudá-los na resolução desse crime. Alec então começou a fazer o seu trabalho de análise de DNA e ele fez as suas análises de DNA a partir das vítimas. Então ele coletou DNA do cabelo da primeira vítima, ele coletou DNA da segunda vítima, ele coletou DNA no sêmen encontrados em ambas as vítimas e coletou também o DNA de Richards, um menino que estava preso até então, que havia confessado o assassinato do segundo crime. E o que esse pesquisador encontrou foram duas respostas muito interessantes. A primeira, ele confirmou que o sêmen do primeiro caso e o sêmen do segundo caso eram provenientes da mesma pessoa, ou seja, o perfil genético, a característica da molécula de DNA dessas duas amostras eram iguais, portanto, o crime havia sido cometido pela mesma pessoa. E a segunda coisa que ele descobriu é que o perfil genético de Richards não tinha nada a ver com o perfil genético do sêmen encontrado nas vítimas. Ou seja, Richards era um menino inocente, ele estava preso injustamente. Com essa informação em mãos, a justiça soltou Richards. E esse foi o primeiro caso que uma pessoa foi absolvida de um crime por meio de uma análise de DNA. Richards de fato não era o assassino, ele só era um menino confuso com problemas mentais e acabou sendo solto. Agora, com a possibilidade do teste de DNA em mãos, a polícia resolveu fazer uma varredura em todos os homens das regiões adjacentes ao vilarejo, numa faixa de 13 a 33 anos, convidando essas pessoas a doarem, a fornecerem sua amostra, uma amostra de sangue e uma amostra de saliva para o teste de DNA, com o objetivo de, identificar os homens que não quiseram participar da campanha e 2, realizar o teste de DNA em todos os homens que tinham o tipo sanguíneo A. Muito bem, essa ação foi muito bem sucedida, milhares e milhares de homens de toda a região e regiões adjacentes foram até os laboratórios, doaram suas amostras, cerca de 3.500 a 5.000 pessoas, homens, dentro dessa faixa etária aí, fizeram a contribuição com suas amostras. Porém, nenhum teste de DNA bateu com o perfil genético DNA do sêmen encontrado nas vítimas. Com isso, mais uma vez, o caso não foi encerrado e continuou aberto por um ano. Um ano depois do segundo assassinato, um homem chamado Ian Kelly saiu do seu trabalho, foi até um pub local, começou a beber com os amigos que estavam ali e foi se gabar para os seus amigos, contando que há um ano atrás, quando teve essa varredura aí das amostras de DNA dos homens da região, ele doou o seu DNA, a sua amostra, no lugar de outra pessoa. Ele falou que essa outra pessoa tinha chegado até ele no trabalho e falado: olha, eu já tive problema com a polícia e eu não quero doar a minha amostra para essa ação que eles estão fazendo. Eu não tenho nada a ver com esse caso, mas eu não quero participar disso. Então, se você puder, doa a sua amostra no meu lugar. E esse cara, o Ian, ele era perfeito para isso, porque ele já tinha feito isso antes, já tinha histórico desse cara doar a amostra, não sei se de urina, alguma falcatrua ele já tinha feito, e esse colega de trabalho sabia disso, então fez o pedido para ele, pagou 200 libras para ele, uma merreca para fazer isso, e o melhor de tudo, Ian Kelly não morava ali na região, então ele não foi convocado nem convidado para fazer a doação da sua amostra. Então ele era perfeito para encobrir esse outro cara que não queria participar da ação da polícia. Acontece que esse cara já provavelmente devia estar meio bêbado lá no pub, contando, se gabando com os amigos, só que uma pessoa que estava ali perto, uma moça que estava ali perto, escutou essa história,
ouviu o nome do cara que havia contratado ele para ir no lugar dele para doar a amostra, achou esse negócio todo muito estranho, porque mesmo que ele não quisesse uma relação com a polícia, seria estranho demais a atitude desse homem, e ela ligou para a polícia e contou a situação, passando o nome desse homem. Colin Pitchfork era o nome desse homem. Ele era um homem de 27 anos, casado com 2 filhos e que já tinha tido problema com a polícia anteriormente, como ele mesmo havia falado. Ele tinha sido condenado por tentado a pudor e já tinha feito inclusive um tratamento psiquiátrico ali no hospital local. Esse homem, quando ele soube que ia ter essa varredura da polícia, ele foi até Ian, descobriu aquelas características interessantíssimas para ele sobre o Ian, que não morava na região, que ele era um falcatrua, que ele ia aceitar fazer isso por dinheiro. Levou Ian até uma dessas cabines de tirar foto, tirou uma foto dele, pegou a foto do Ian, foi até a sua casa, pegou o seu passaporte, trocou as fotos, tirou a foto dele do passaporte com uma lâmina de barbear, colocou a do Ian no lugar e entregou para ele e falou: vai lá e coleta e doa suas amostras no meu lugar. Ian fez isso e depois de um ano aconteceu isso que eu falei para vocês lá no pub. Agora, com esse novo nome em mãos, a polícia focou nele, foi até a casa dele, prendeu, levou para interrogatório. Só que Colin não era um cara besta, ele sabia que esse lance do teste do DNA, se ele fosse culpado, ia pegá-lo de todo jeito. Então o interrogatório com ele não durou muito tempo. Ele confessou o assassinato das 2 meninas. Ele fez o teste de DNA, o perfil bateu e ele foi sentenciado à prisão perpétua. Ele até conseguiu sair no meio do caminho da cadeia, mas depois ele voltou e não teve mais jeito, ele está preso até hoje. E Colin foi a primeira pessoa que foi sentenciada à prisão por conta de um teste de DNA. Ian Kelly também foi preso, mas ele ficou apenas 18 meses na cadeia. E este pesquisador, cientista Alec Jeffreys, ele é considerado o pai aí da genética forense, ele continuou desenvolvendo outras técnicas, ele atua, até onde eu sei, ele atua até hoje, e ele foi condecorado, ele recebeu o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. E esse caso, ele é extremamente importante porque, como eu disse lá atrás, foi a partir dele, foi pela primeira vez que o DNA foi utilizado em um processo de incriminar uma pessoa, para soltar uma pessoa, para liberar uma pessoa lá atrás, que foi o Richard, para identificar e prender o criminoso real, que foi o Collins, mas não só isso. Depois desse caso, esta ferramenta de análise de DNA, ela continuou sendo aprimorada e até hoje, ela continua sendo até hoje, tá? Mas até hoje ela é muito utilizada, ela é vastamente utilizada no mundo inteiro aí por todas as polícias, aqui no Brasil inclusive pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, nesse processo de identificação de criminosos. Hoje nós estamos falando de uma aplicação extremamente madura e esse caso foi o caso que contribuiu para isso. E a partir de agora eu vou explicar para você como os testes de DNA são utilizados na área forense, na genética forense, também teste de paternidade, mas mais especificamente aqui na genética forense para identificação humana. Beleza, então vamos para a parte da aula, da nossa aula contextualizada. Eu quero contar aqui para vocês como que é possível a gente identificar pessoas, criminosos, identificar humanos de um modo geral por meio da molécula de DNA. Então eu falei para vocês lá atrás que o nosso DNA, o genoma dos indivíduos, o conjunto de moléculas de DNA presentes em cada indivíduo. Eu tenho meu genoma, você tem o seu genoma, sua avó tem seu genoma, sua mãe tem o seu genoma, cada um tem o seu genoma. Essa sequência de DNA, ela é muito parecida, mas ela é quase idêntica, por volta de 99,5% a 99,7% dos nossos genomas, as nossas sequências de DNA, elas são idênticas, não muda, não varia do que é para mim, do que é para você. No entanto, existe uma pequena porcentagem que ela varia, que ela é diferente. E essa pequena porcentagem, ela varia de certo modo a tal ponto que ela é suficientemente específica para discriminar o Eduardo de você. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui nessa minha mesa uma amostra de DNA, a sua amostra de DNA e a minha amostra de DNA, é possível discriminar você de mim, eu de você, basicamente utilizando técnicas de biologia molecular que nos permitem ler essas moléculas, olhar para essas moléculas e identificar essas moléculas. Então, quando acontece um crime e o criminoso ele sempre deixa uma amostra de DNA na cena do crime, é possível pegar aquele DNA, fazer a leitura daquela molécula
molécula e tentar associar com a pessoa. Então, no caso de um crime que nós temos 3 suspeitos, por exemplo, é possível pegar o DNA da cena do crime e comparar com o DNA dos 3 suspeitos para verificar qual DNA é mais parecido, onde dá o tal do match perfeito para aí sim a gente identificar a pessoa, certo? E essas regiões que variam, existem diversas regiões que variam no genoma, na molécula do DNA das pessoas, mas no caso da identificação humana, que é utilizado hoje na área forense, basicamente é uma região chamada de microsatélite, tá? Eu já vou explicar o que é essa região. É diferente das regiões genômicas, é diferente das variações genéticas utilizadas lá no caso de Collins, né? Por aquele cientista que eu falei para vocês, o Alec, no começo da sua carreira forense. Porque a técnica evoluiu, as variabilidades, os polimorfismos, os marcadores genéticos utilizados nesse processo de identificação, eles foram aprimorados, eles foram sendo trocados ao longo dos anos, tá? Mas o racional é o mesmo, não importa que como ele fez lá atrás ele utilizou uma técnica chamada RFLP e hoje eu vou mostrar outro tipo de marcador molecular, que é o microsatélite. O racional é o mesmo, só mudou o tipo de marcador lá dentro da molécula que é utilizado na identificação. Hoje, a Polícia Federal, aqui no caso a Polícia Federal, a Polícia Civil aqui no Brasil, eles usam essas regiões, esses marcadores chamados de microsatélites. É um número variável de repetições lá na molécula de DNA em tandem. Em tandem significa que elas se repetem sempre na mesma sequência, né? A molécula de DNA, não sei se você se lembra, mas ela é formada por aquelas 4 letrinhas, são os 4 nucleotídeos, A, T, C, G. E essas 4 letrinhas, elas se repetem algumas bilhões de vezes no caso do genoma humano, né? E aqui no caso nós temos essas regiões em tandem, que são regiões que se repetem, tipo as letras AT, 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 que se repetem algumas vezes. E elas estão em regiões específicas lá no genoma, e essas regiões elas são super variadas entre os indivíduos. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então isso aqui é um exemplo de microsatélite, né? É uma região lá no genoma, isso aqui é um exemplo qualquer, né? Existem diversas regiões como essas dentro do genoma, nas nossas moléculas de DNA. Essa aqui é uma região, por exemplo, o qual um microsatélite, ele repete a sequência ATCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui no caso. Então ele faz ATCA, 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 ATCA. Então é uma região que se repete. É em tandem porque o ATCA se repete aqui no caso 7 vezes, isso significa. Mas o que importa é que essa região ela está presente, esse polimorfismo, esse marcador, este microsatélite está presente em todos nós. Todas as pessoas têm exatamente esse microsatélite que eu estou usando aqui como exemplo na molécula de DNA. Só que eles variam, né? Existem diferentes microsatélites que estão em diferentes regiões, são fragmentos de 1 a 6 nucleotídeos, esse no meu caso aqui é um fragmento de 4 nucleotídeos, que se repete de 5 a 50 vezes. Aqui no caso ele está se repetindo 7 vezes no meu exemplo, tá bom? E são os microsatélites. No caso da utilização do microsatélite para identificação humana, que foi algo semelhante, tá? Que aconteceu lá no caso do Alec, foi, como eu disse, foi um outro marcador, o RFLP, mas o racional aqui, para identificação, ele vai seguir mais ou menos a mesma ideia. Falei para vocês que todas as pessoas têm exatamente os mesmos microsatélites. Eu tenho, você tem, sua avó tem, todo mundo tem. Além disso, as regiões que são adjacentes, a porção do DNA que fica ao redor desses microsatélites também todo mundo tem e elas são iguais, é a mesma sequência para todo mundo. O grande lance está aqui, ó. O que varia de pessoa para pessoa não é a sequência, o ATCA, é a quantidade de vezes que esse ATCA se repete. No meu caso, por exemplo, eu poderia ter 7 repetições, como estou mostrando aqui no meu exemplo. No seu caso, pode ter 5, no caso da sua avó, 4, por exemplo. O que todo mundo tem, as regiões adjacentes todo mundo tem, é tudo igual, só que o que muda é a quantidade de repetições que nós temos aí de indivíduo para indivíduo. Então pode ser que uma pessoa, chamando aqui o indivíduo 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições. O indivíduo 2 vai ter aí 5, e o indivíduo 3 vai ter 4. Então, cada pessoa vai ter o seu. Então, o que dá para fazer, né, existem técnicas de biologia molecular, né, no caso aqui a utilizada para esse processo é uma técnica chamada PCR, que a gente consegue analisar, você consegue fazer cópias dessa região e aumentar tanto a quantidade dessa região, utilizando aqui diferentes reagentes, né? Aqui no meu caso estou mostrando um reagente chamado primer,
a gente consegue amplificar, fazer tantas cópias dessa região que ela passa a ser detectável por uma outra técnica. A gente consegue visualizar, olhar mesmo para essas moléculas ali no indivíduo, né? Então imagine que esse meu exemplo aqui, eu tenho uma amostra de DNA que foi coletada lá na cena do crime e 3 suspeitos. A ideia, o objetivo aqui é fazer a análise do DNA e verificar qual dos 3 indivíduos aqui o perfil de DNA vai ser igual ao perfil de DNA encontrado na cena do crime, certo? Então, usando essa técnica que eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo de como a gente visualiza um resultado como esse, né? Então, nós temos o perfil de DNA do indivíduo 1, o perfil de DNA do indivíduo 2 e do indivíduo 3. A gente faz a técnica chamada PCR para aumentar a quantidade desse DNA aqui, dessa porção do DNA especificamente, e em seguida faz uma outra técnica que é a eletroforese, e a gente visualiza esse DNA amplificado, aumentado de quantidade num gel como esse, né? Então vejam que os fragmentos de tamanhos diferentes, eles gerarão esses negocinhos aqui chamados de banda em posições diferentes aqui no gel, né? O indivíduo 1, que tem uma maior quantidade de repetições em tandem no microsatélite, ele vai gerar uma banda em uma determinada posição. No indivíduo 2, ele vai gerar a banda em uma outra posição, é diferente, né? E o 3, uma outra posição. A gente consegue visualizar, né, que esse indivíduo tem um DNA maior, um fragmento de tamanho maior do que esse e maior do que esse aqui, por exemplo. E foi algo muito parecido com isso aqui que a Alec fez lá no seu teste para conseguir identificar o criminoso, e aqui eu vou mostrar para vocês o resultado real lá do teste dele, né? Então aqui é o caso Colin Pitchfork, então é o caso real. Vejam que nós temos um resultado semelhante, né? Isso aqui que eu estou mostrando para você, aqui é um esqueminha, isso aqui é um resultado real. É antigo, tá? Mas é algo bem parecido com o que a gente faz hoje. Então vejam aqui, aqui nós temos o perfil de DNA de todo mundo, tá? Nós temos o perfil da primeira vítima, que é a Linda Mann. Veja que a Linda Mann, isso aqui é um DNA que foi extraído do cabelo dela, então há uma porção do DNA ali que com certeza não estava contaminada. E veja que a gente tem a formação de 2 bandas. Então a Linda Mann, ela tem um DNA que forma esse perfil aqui, com essas 2 bandas nessa posição. Aí nós temos o DNA que foi coletado da amostra do canal vaginal dela misturado com sêmen. Então aqui nós temos a amostra dela, porque foi coletada a amostra do canal vaginal dela, e do sêmen do criminoso. Então nós temos a amostra de ambos aqui. Então notem que nós temos que nesse tipo de amostra a gente tem que identificar o DNA da Linda, que está aqui, a bandinha aqui, essa outra mais fraca, né? É uma amostra mais difícil de trabalhar, de coletar, de extrair, de purificar, etc. Mas está aqui. O perfil do DNA da Linda. E aqui em cima o perfil do DNA do criminoso. Então o criminoso ele tem essa cara aqui, esse perfil de DNA. Aqui nós temos a segunda vítima, Dawn Ashworth. Ela tem esse perfil de DNA, essa banda aqui, uma outra banda que não dá para ver, que correu aqui também, mas não dá para enxergar. Então ela tem essa banda e uma outra. Então essa aqui foi uma amostra coletada dela, não sei se foi de cabelo, do que foi, mas uma amostra coletada dela sem contaminação nenhuma. E nós temos também a amostra coletada do sêmen, de algum lugar, não sei se foi da roupa dela, em algum lugar conseguiu-se coletar a amostra do sêmen também. E vejam que o DNA no sêmen, ele tem esse perfil aqui, esse que é igual a esse, que é igual a esse. Então, eu falei para vocês que a partir desse teste que foram 2 descobertas, né? A primeira descoberta importante era que o DNA do segundo crime, encontrado no segundo crime, batia com o DNA do primeiro crime, ou seja, era a mesma pessoa que havia cometido os 2 crimes. Essa foi a primeira descoberta. E a outra descoberta interessante é essa daqui, ó. Esse perfil de DNA que vocês estão vendo aqui é do Richard Buckland, que era aquele menino de 17 anos que havia sido se incriminado. Ele confessou que tinha cometido crime sem cometer, né? Ele tinha problemas mentais, ele estava confuso, ele deve ter sido pressionado pela polícia. E vejam que o perfil de DNA dele não tem nada a ver com o do criminoso. Foi a partir desse teste aqui que ele foi solto, né? E aí continuou-se a investigação. E um ano depois pegaram Colin e fizeram um teste de DNA semelhante a esse daqui. Não sei nem se precisou fazer, na verdade, porque ele confessou, né? Mas se fez, provavelmente fez, né? Eu dei um match aí, o resultado do DNA dele batendo com o encontrado nas vítimas. Então, isso aqui é o caso real, isso aqui é o resultado mesmo utilizado neste caso. Então aqui é um exemplo do microsatélite. Hoje em dia essa técnica ela não é feita num gel como esse aqui, ela segue mais ou menos da mesma maneira, também faz essa técnica chamada de eletroforese, só que utiliza um equipamento mais elaborado, mais robusto, chamado eletroforese capilar, mas de todo jeito funciona da mesma forma, né?
Nós temos a região a ser detectada, a que vai formar aquelas bandas que eu mostrei para vocês, a que vai discriminar, que vai dar um match de cada indivíduo, né? O perfil de DNA de cada indivíduo, por meio da técnica de PCR, utilizando um par de reagentes chamado primers. Eles são os primers que conseguem encontrar esta região lá no momento que a reação está acontecendo para fazer cópias dele, né? Só que nesse caso aqui, nesse tipo de estratégia, os primers ele vem com uma modificação, ele vem com um fluoróforo, ele vem com um agente aqui, uma molécula que emite fluorescência associada a ele. E aí todo fragmento que é produzido a partir desse primer, utilizando esse reagente, vai ter um fluoróforo associado a ele. Então ele brilha. Esse fragmento que foi gerado aí por PCR do suspeito 1, do suspeito 2, do suspeito 3, cada cópia desses fragmentos que foram gerados aí ao longo desse processo tem esse fluoróforo que emite luz, que emite fluorescência. E o equipamento consegue detectar, a gente consegue visualizar essa fluorescência. Aí essas amostras elas são colocadas dentro de um equipamento chamado de eletroforese capilar, e essas amostras migrarão ao longo dessa estrutura muito fininha, tão fina quanto o fio de cabelo, por isso que chama capilar, um pouco mais grosso que um fio de cabelo. E eles migram, né, em velocidades diferentes. Os fragmentos são mais pesadões, maior peso molecular, eles migram mais lentamente aqui dentro do capilar em relação aos fragmentos menores. Então é possível separar esses fragmentos e visualizá-los como se fossem as bandas que eu mostrei para vocês lá no slide anterior, no processo de identificação do perfil de DNA de cada indivíduo. E aí o resultado ele é visualizado assim, né? Ele não é visto mais num gel que eu mostrei, mas é um tipo de gráfico chamado eletroferograma. Aqui os três perfis, né? De maior peso molecular, o segundo e o terceiro de menor peso molecular. Seria equivalente às bandas da eletroforese que eu mostrei para vocês. Muito bem, essa técnica, né? A utilização de microsatélite para identificação humana, como eu disse para vocês, é utilizada até hoje. Ela é a técnica preferida na identificação de pessoas até hoje pela Polícia Federal, Polícia Civil. Isso é um consenso global que existe, tá, entre as polícias para a utilização das técnicas. É um processo realizado simultaneamente para diferentes regiões. Não se trabalha só com um microsatélite, né? Porque pode acontecer de duas pessoas no mundo terem o mesmo microsatélite do mesmo tamanho. Isso poderia acontecer. Mas se você combinar 2, 3, 4, 5, 6, 13, na verdade nem sei se hoje são 13 só, talvez até tenha mudado um pouco esse número, mas se você analisar 13 regiões do genoma diferentes de cada pessoa, é muito improvável que o meu genoma eu tenha as 13 combinações iguais às suas 13 combinações. É muito, muito, muito improvável que isso aconteça, tá? Então, como eu falei para vocês que no Brasil a Polícia Federal que faz isso, a Polícia Civil também. Existe um banco de dados de criminosos, então os criminosos, em alguns casos, eles têm o seu DNA coletado e essa informação genética fica armazenada no banco de dados, para eventualmente se utilizar eventualmente em algum caso, né? Aí no nosso caso espalhado pelo Brasil todo. Esse teste de DNA aqui para identificação humana, ele é bem parecido, é semelhante, né, com o teste de DNA para identificação, para teste de paternidade, né? O teste do ratinho, do João Kleber, ficou famoso no Brasil por causa disso. Ele usa um raciocínio semelhante, não é a mesma coisa, mas usa um raciocínio semelhante. E existem outros marcadores moleculares que podem ser utilizados nesse processo também, mas até hoje o microsatélite é o mais utilizado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Você que é especialista, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que não são especialistas, porque você vai ajudar a divulgar a biologia molecular e divulgar o seu trabalho também, porque eu tenho certeza que você faz alguma coisa semelhante, que pode não ser na área forense, mas você vai compartilhar informações sobre o seu trabalho. Então vamos ajudar na divulgação científica. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, beleza? A gente se vê por aí semana que vem. Tchau, tchau.